Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a comunhão com o Espírito Santo nos ensina a verdade e anuncia o que ainda vai acontecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, ela se modifica quando é o Espírito Santo quem cuida dos nossos pensamentos. Assim nós podemos ver tudo com mais clareza, com mais sabedoria, e o nosso coração ele vive em paz, porque dentro de nós existe uma certeza que vem através da fé em Jesus Cristo. Então é como se nós pudéssemos ver um tempo que ele ainda não existe, e isso tranquiliza totalmente. Aonde existia a ansiedade, aquele desejo que tudo acontecesse no exato minuto, ele deixa de existir, porque dentro de nós nasce um senso de eternidade. E nós sabemos que cada dia, cada minuto e cada coisa que acontece é uma oportunidade que nós temos de demonstrar o amor que o Senhor nos ensinou, porque Ele nos pediu para que nós pudéssemos amar o próximo como a nós mesmos. E esse amor só existe dentro de nós graças ao amor que o Pai nos dá. E o Espírito Santo, ele faz toda a diferença, porque ele é a luz. É ele quem nos convence sobre o pecado, é ele quem nos ensina sobre a verdade, é ele quem, quando nós lemos a Bíblia, acaba mudando a nossa mente e demonstrando o que significa cada palavra. E no começo é assim mesmo. Nós começamos a ler a Bíblia e não entendemos nada. Aquele monte de nome, aquele monte de acontecimento e às vezes coisas que nós lemos, mas nós não lembrávamos daquilo. Parece que não estava daquele jeito, ou que a história não era dessa forma. Porém, cada dia que nós passamos juntos do Senhor, algo dentro de nós vai sendo revelado. Uma certeza de que existe algo além de nós mesmos, que existe algo além dessa vida. Se a gente vai lá em João 16, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu disser e vai anunciar a vocês. Quem está conversando conosco? João. E aqui é o mesmo contexto de ontem, da passagem após Judas ter saído da mesa, na última ceia. Então Jesus ele está continuando revelando tudo o que vai acontecer. Por mais que ele tinha dito que diversas vezes que ele precisava voltar para o Pai, eles não tinham ideia que aquela era a última refeição que eles estavam comendo com ele. E ele estava orientando aquelas pessoas. E ele tinha percebido uma coisa, que dentro desses 3 anos que ele tinha convivido com eles, muitas vezes as coisas que ele falava, as pessoas tinham dificuldade de entender ou de aceitar, porque vai contra os planos dela ou as coisas que elas acham. E Jesus ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele saberia que haveria muito sofrimento, mas também que haveria muita glória. Porque não existe maior glória que você poder servir a Deus, abrir mão dos seus próprios interesses, de cumprir o seu chamado de forma integral e fiel. Acreditando, louvando, adorando e o mais importante, atribuindo tudo a Deus.
Então ele começa dizendo: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer. Jesus ele não podia naqueles, sei lá quanto tempo, 1 hora, 2 horas que eles estavam sentados comendo, contar tudo e revelar tudo o que iria acontecer. Porque com certeza no momento que ele começasse a falar e fosse diferente daquilo que eles quisessem ter ouvido, eles iam começar a questionar. Da mesma forma quando ele disse para Pedro: olha, é preciso que eu sofra, é preciso que eu passe por todas as coisas. E Pedro chama ele de canto e começa a repreender, dizendo que não, que eles iam ajudar ele, que eles iam salvar ele, que ele não ia ser crucificado. E Jesus diz: olha, arreda-te de Satanás, pois essa é a forma de pensar dos homens. Eu vim aqui, sabe para quê? Justamente para essa hora. Eu vim aqui para cumprir aquilo que o Pai pediu. Eu não vim aqui para buscar os meus interesses. Eu não vim aqui para modificar a vontade de Deus, mas eu vim para cumpri-la. Então nem tudo nós vamos entender em todos os momentos, e essa é a razão que nós começamos a ler a Bíblia e não entendemos. Porque no começo nós começamos a buscar os nossos interesses na palavra. Poxa, será que Deus vai confirmar o que eu quero? Será que Deus vai falar o que eu quero ouvir? Achando que essa vida é sobre isso, é sobre ter, é sobre ser, é sobre se satisfazer, é só sobre isso. Não é sobre servir, não é sobre obedecer, não é sobre compreender, não é sobre a sabedoria de Deus. E Jesus disse: olha, eu tenho muitas coisas para lhes dizer, mas sabe qual é o problema? Vocês não poderiam suportar isso agora. Por isso que cada vez que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos entendendo algo diferente, porque cada vez nós vamos suportando mais a verdade, nós vamos aceitando mais a verdade, porque a negação, ela mora dentro de nós. Basta alguém dizer a verdade para nós. Quando nós não temos sabedoria, pronto, nós vamos armar e vamos atacar essa pessoa, porque nós não podemos atacar a verdade, nós não podemos atacar a mensagem, mas nós podemos atacar o mensageiro. Mas mesmo assim, tem coisas que precisam ser reveladas. E Deus, mesmo no meio disso tudo, entendendo a limitação daquelas pessoas e a teimosia de achar que porque eu gritei, que porque eu neguei, que porque eu senti medo, as coisas elas vão deixar de acontecer. A verdade, ela vai acontecer independente da nossa vontade. A diferença é, se eu tenho sabedoria, eu me preparo para as coisas, sabendo o que eu vou ter que passar, sabendo o que eu vou ter que enfrentar, sabendo que no meio da tribulação eu vou glorificar a Deus ao invés de culpar as pessoas, de culpar as circunstâncias. Nós não podemos mais viver o passado, mas tem algo muito mais valioso sendo jogado fora, o presente. E é nesse tempo, junto do Senhor, que as oportunidades elas acontecem. Talvez você viva ainda em tempos diferentes, mas a graça de Deus é viver o presente, é prestar atenção no agora, é saber que aquilo que Deus tinha que dar, Ele já nos deu, é saber a graça e a bondade de Deus nesse minuto. Quando eu tenho algo para comer, ainda que em simples, eu poder agradecer a Deus pelas pequenas coisas que eu tenho na minha vida agora, e não ficar vivendo na glória daquilo que eu acho que precisa ser. Porque se não for assim, não vai estar bom. O que os outros vão pensar? Independente do que você fizer. Quem tiver tomado por Deus vai pensar bem. Quem não tiver vai pensar mal. E não importa o que você faça. Nós não somos justos. Nós não conseguimos nem reconhecer que nós falhamos com Deus o tempo inteiro. Quando nós buscamos os nossos interesses. Quando nós colocamos as nossas esperanças nas coisas. Como que nós vamos reconhecer o que os outros fazem ou deixam de fazer? Então Jesus deixou muito bem claro uma coisa, que ele tinha coisas para dizer, mas não seria naquele momento. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, quem é o Espírito da Verdade? É o Espírito Santo. O que vai acontecer quando o Espírito Santo vier? Ele ensinará toda a verdade para vocês. Por que eu falo? Vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia. Vai lendo a Bíblia, não se importe em entender, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. E ele vai nos ensinar o quê? A verdade. Independente da ilusão que o diabo criou na nossa cabeça, ele vai ensinar a verdade. Você vai olhar e enxergar a verdade. E normalmente, você sabe o que a gente enxerga? Maldade. Ah, mas é maldade nos outros? Não, é maldade em nós mesmos. Porque nós somos maus na ausência do Senhor.
Nós somos egoístas. Nós só procuramos os nossos interesses, aquilo que pode nos ajudar, e não nos importamos em prejudicar as pessoas. Não nos importamos em colocar uma carga emocional sobre as pessoas. Não nos importamos com nada. Com nada. E o amor, ele é algo diferente, porque ele não espera algo em troca. Nós não amamos porque existe uma recompensa no amor. Nós amamos porque é assim que o Senhor nos ensinou, e a manifestação de Deus é o amor. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Se você quiser entender mais ou menos o que ele está dizendo, para a gente trazer algo tecnológico hoje é mais fácil. É como se o Espírito fosse o meio. Quando você liga para alguém, a outra pessoa atende, existe um meio onde você fala numa ponta e a outra escuta. Então ele é o canal de ligação entre nós. Ele é o canal de ligação entre aqui onde nós vivemos e o céu, entre o Senhor. É Ele quem leva as nossas orações para Deus e é Ele também quem traz as respostas. E essa conversa não é auditível, ela é sentimental. Cada vez que nós oramos, ela é traduzida, entre aspas, na linguagem dos sentimentos e é enviada para Deus. Por isso que Deus, ele não olha as nossas palavras, ele olha as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos motivos. Então o Espírito é esse elo de ligação. E ele diz algo que é interessante. O que ele vai falar? Que ele ouve ou ele anuncia aquilo que vai acontecer. Poxa, mas a palavra fala que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Que o que vai acontecer, se acontecer, é graças a Deus. Claro. Só que a fé é justamente isso. É a certeza das coisas que não aconteceram. E é nessa conversa que a nossa fé ela vai sendo alimentada. E dentro de nós, o Senhor ele vem colocando imagens dentro da nossa cabeça, as quais, quando acontece, nós sabemos, poxa, eu tinha visto essas coisas, eu tinha imaginado, ou eu tinha sentido. Eu senti que isso ia acontecer e foi lá e aconteceu. Eu senti que seria desse jeito e foi lá e foi. Então Deus, ele sempre vem nos preparando, o Espírito Santo ele vem. Só que ao invés de aceitar a mensagem, nós negamos. Negamos. E adianta? Não. Adiantaria alguma coisa no passado nós negarmos aquilo que aconteceu? Não. Porque nós não tínhamos força, nós estávamos mortos espiritualmente. A forma que nós vivíamos era totalmente diferente, a sabedoria que nós tínhamos era totalmente diferente. Então, quando nós entramos em comunhão com Deus, além de conhecer a verdade, nós, de alguma forma, sabemos o que vai acontecer. Não claramente, mas é uma certeza que nasce da fé. Porque se eu posso ver aquilo que eu espero, já não é esperança. Então eu espero sem sofrimento, eu espero sem dor, eu espero no Senhor. Enquanto eu estou esperando, eu não fico gastando meu tempo com bobagens. Eu gasto meu tempo cada vez mais buscando o Senhor, conversando com o Senhor, me aperfeiçoando, sentindo um pouco do Espírito Santo, conversando com Jesus. Você entende como se torna até um tanto estranho essas orações que elas são repetitivas? Porque olha como Deus ele deixou um canal de graça. Você imagina se alguém te ligasse todos os dias e falasse as mesmas coisas todos os dias. Bom dia! Ótimo dia! Bom dia! Ótimo dia! Boa noite! Ótima noite! E só fala isso. É um diálogo? É uma conversa? Será que isso levaria alguém para algum lugar? Por mais que a gente repita as palavras que são de Jesus, ou alguém que andou com Jesus, ou alguém que entendeu o que era a Bíblia ou não era. E aqui eu não estou reclamando de você poder dar um bom dia, porque eu dou um bom dia. É muito bom começar com um bom dia, se o nosso coração está cheio de alegria. Mas, além disso, deveria-se ter outras coisas. Não só uma coisa, mas outras coisas. A nossa conversa precisa ter, não é dizendo eu não posso, sim, você pode, mas vá além. Vá além, tem um Espírito que está ali esperando para te ouvir, que está ali esperando para te ensinar, que está ali esperando diversas coisas, mas você não abre o seu coração para Ele, você não reconhece a maldade que está em você. Você consegue ver a maldade que está todo mundo, mas não consegue ver a maldade que está em você mesmo.
Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. Então, tudo aquilo que for da vontade de Deus vai ser colocado dentro dos nossos pensamentos através de quem? Do Espírito Santo. Agora tem uma razão. Aquilo que o Senhor ele coloca dentro dos meus pensamentos é para acalmar a minha ansiedade, é para confirmar o que eu quero? Não, é para glorificar o Senhor, porque daí quando acontece aquelas coisas, você sabe que foi Deus, porque foi dito antes. E a Bíblia inteira ela é assim. Se você tivesse que entender uma das características da natureza de Deus, ele sempre diz antes de acontecer, para que quando as coisas acontecem, você sabe que foi Deus. E é justamente assim que às vezes algumas pessoas elas conseguem fazer revelações, e a revelação não nasce da minha vontade, nasce da vontade de Deus. E eu acho estranho lugares que você sempre vai, sempre tem revelação. Se você olha os profetas da Bíblia, tem alguns que Deus não conversava. Se eu não me engano, Ageu, Deus falou 3 vezes com ele. 3 vezes, só. E tem igreja que você vai, toda vez tem revelação, toda vez Deus está mandando dizer, toda vez está um negócio. Eu posso ter inspiração sim do Senhor lendo a Bíblia, porque se eu estou lendo a palavra, foi Deus quem me disse. Se o Espírito Santo colocou dentro do meu coração, foi Deus que falou. Se eu não tenho nenhum tipo de interesse financeiro, emocional, ou sei lá, de alguma coisa pessoal, foi Deus quem disse também. Agora, se a minha razão nasce na minha própria vontade de buscar elogio das pessoas, de ser reconhecido, ou de provar algo para alguém, ou de ser melhor, cara, aí a gente entrou já no campo onde as coisas elas continuam todas erradas. Por quê? Porque o Espírito Santo, o que ele produz é glória a Deus. Então, tudo que nós fazemos ligados ao Espírito Santo, nós vamos colocar o Senhor na frente. Se uma pessoa fala, nossa, eu gosto do devocional que você... Eu não faço nada, eu não ajudo ninguém, eu não sou nada, eu sou um servo. Se alguém te deu alguma coisa, foi o Senhor, se alguém pagou, foi o Senhor, se alguém serviu, foi o Senhor, e é isso, é tudo do Senhor, para a honra e glória dele. De mim, nada, eu não quero nada dessas coisas. Não estraga o meu serviço, porque não é assim que funciona. O Espírito Santo... Agora, se eu não tiver com o Espírito Santo, não me incomodaria ficar ouvindo elogios, não me incomodaria a pessoa ficar achando, mas me incomoda porque não sou eu. O amor que vocês sentem, o amor que nós sentimos é pela presença de Deus. O carinho que nós entendemos, o cuidado que nós sabemos que um irmão na fé tem por nós é pela presença de Deus, assim como a devoção. Assim como a vontade de servir, a vontade de ajudar, a vontade de ver as pessoas melhores, a vontade de vê-las terem um relacionamento com Deus. Isso é muito bom, isso nos satisfaz. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então, tudo aquilo que for da vontade de Jesus, o Espírito Santo ele vai anunciar a nós. Se ele vai anunciar, eu deveria ficar ali meio que questionando, ou ansioso, ou ficar apertando Deus para ele me dar respostas? Da mesma forma que se nós fôssemos encontrar uma cigana na rua, você não lê a minha mão, não diz o que vai acontecer, ele vai voltar, sabe? Essa loucura ela não vem. Então o que eu tenho que saber, o Espírito Santo ele me anuncia. O que eu não tenho que saber, eu não vou. E eu tenho que respeitar essa hierarquia do quê? Que Jesus ele tem muitas coisas para me dizer, mas existe um tempo certo para que eu aprenda cada coisa. E assim, cada vez que nós relemos a Bíblia, nós aprendemos algo diferente. Cada vez que nós revisitamos a nossa história, nós entendemos algo diferente. Porque apesar de ter passado, se passou sem sabedoria e sem entendimento, aquilo vai de alguma forma ficar machucando, principalmente se for contra os meus interesses. Então eu volto lá atrás, entendo o que aconteceu, entendo que Deus não estava lá, volto para o presente de novo, recalculo a rota das coisas, coloco o meu interesse no Senhor, a glória ao Senhor, deixo o Espírito Santo me revelar todas essas coisas. Agora vem o ponto central. Beleza, Deus ele vai orar, eu vou vir, mas será que sem eu reconhecer o meu pecado, Jesus ele serve de alguma coisa? Porque Jesus ele veio para salvar e não para condenar. E veio para salvar os que estavam doentes. Você se considera doente de alguma forma? Você sente que algo dentro de você parece que não está certo, tem alguma coisa que não encaixa.
Parece que você nunca consegue estar bem, você nunca consegue ter uma relação direita com as coisas. O pecado, quando ele está dentro de nós, ele perturba o nosso espírito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tudo que é falado gatilha. Tudo que é falado é um problema. E ao invés de eu olhar o pecado, eu olho as pessoas que me apontam os problemas. Agora, tem pessoas que falam para machucar. Tem pessoas que falam para despertar. De novo, qual é o espírito daquele que está falando com você? Se a gente continua, lá em João 16, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor diz assim: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Quem está conversando conosco? Jesus. E eu tirei da ordem. Nós começamos lendo o 12 e agora nós estamos lendo o 7. E por que eu fiz isso? Para que você pudesse entender que a verdade, ela existe, mas para que ela possa existir, precisa existir algo antes, que é o arrependimento. E quem me convence a respeito do pecado? É o Espírito Santo. Quando nós começamos a ler a Bíblia no começo, ela o tempo inteiro fica mostrando o nosso pecado. A primeira passagem que me fisgou, quando eu comecei a ler a Bíblia, ela falava assim: olha, quando alguém lhe der um tapa do lado direito, oferece o esquerdo. Olha, se alguém vier te prejudicar, ou se alguém vier pedir para você dar 1000 passos, dê 2000 passos. Olha, se alguém te processar querendo tomar a tua capa, né, ou tomar alguma coisa sua, dê o dobro do que essa pessoa pedir. Então Deus, ele coloca a gente dentro de situações muitas vezes que humanamente nós iríamos querer revidar. Nós queríamos julgar que não é certo, isso e aquilo. Só que tudo isso é o pecado dentro de nós. Porque se eu não me importo de prejudicar as pessoas, se eu não me importo de agredir as pessoas, é sinal que minha consciência está morta ainda. E o despertar vem através do Espírito Santo. Cada vez que ele nos faz despertar, a gente tem consciência do mal que nós fizemos às pessoas. Porque uma coisa é você ficar estourando o dia inteiro e no final, você me perdoa, história, me perdoa. Cara, será que já não seria o ponto de você confiar naquilo que Deus diz? Será que seria o ponto de parar de lutar realmente? Porque parece que cada vez que Deus vem te abraçar e você luta, você não está querendo ficar na luz. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Jesus, ele está dizendo, olha, eu vou ter que ir, eu vou ter que voltar ao Pai, vai ter que acontecer tudo isso, mas isso é melhor. E aí você pode parar e pensar, falar, poxa, mas como que pode ser melhor um homem ser açoitado, um homem ser cuspido, um homem ser humilhado e passar do meio de bandido, tudo que ele passou, como que isso pode ser melhor? E às vezes a gente não entende que os piores momentos da nossa vida é a janela, é a porta que se abre para que Jesus possa entrar lá dentro. E eu consigo olhar a minha vida lá atrás e enxergar e falar assim, rapaz, se não fosse a depressão, se não fosse o senso suicida, se não fosse toda a dependência emocional, se não fosse o ficar sozinho a noite inteira, eu trabalhava sozinho por anos e anos e anos. E uma coisa é você ficar reclamando, a outra é você suportar e viver e tentar muitas vezes no álcool e tentar nos prazeres do mundo, tentar tirar esse sentimento da falta de Deus, na marra, e não sai. Criar sonhos e não sai, isso não sai de dentro de nós. Então quando Jesus dizia que aquilo era necessário para que uma coisa ainda maior pudesse acontecer, ele não entendia. Porque nós somos seres sem Deus e sem sabedoria que vive só um momento. Até na hora de falar, a gente não consegue levar em questão o todo. Poxa, mas será que eu estou sendo justo quando eu falo isso? Ou eu estou generalizando, estou me vitimizando? Estou querendo que o outro enxergue uma dor, como se a minha dor fosse maior que a dor de todas as pessoas. Dói em todo mundo a falta de Deus. Mas eu preciso olhar, será que eu ajudei alguma coisa para estar reclamando? Será que eu fiz? Porque nós gostamos de colocar sobre as pessoas cobranças. Mas e os nossos deveres? O que eu fiz para ajudar?
Eu estou ali cobrando uma pessoa, cobrando, muitas vezes pelo mal que eu acredito que ela fez, mas será que eu posso pagar o bem que eu recebi? Ou não? Só fico olhando os meus sentimentos. Sempre que você colocar os meus, sempre que você colocar a culpa em alguém, saiba que o diabo está dentro da tua cabeça. Porque o Espírito Santo, ele nos convence sobre o nosso pecado. Se eu estou fazendo errado, ele já me incomoda na hora. Se eu estou fazendo certo, ele me dá uma certeza. Ele me dá uma certeza que vai além de todo o nosso entendimento. Então, naquele instante, Jesus, olha, eu preciso ir, tinha uma razão. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quem é o auxiliador? O Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na carne, ele tinha as limitações da carne. Agora, Jesus sendo o Espírito, não tinha mais limitação nenhuma. Ele poderia falar com todas as pessoas diretamente, ele poderia ensinar todas as pessoas diretamente. Agora você entende por que nós oramos para Jesus Cristo e não para terceiros? Eu não preciso olhar para terceiros. Ele me deu um canal direto. Ele me enviou um Espírito que é para mim conversar direto com ele. Faz sentido? Bem, Espírito Santo. Tá pensando numa ligação. Oi, tudo bem? Então, poderia chamar a mãezinha aí que eu não quero falar com você, porque eu vou falar para ela falar para você. Não tem o menor sentido teologicamente nada dessas loucuras que eles ensinam. Eu vou orar pro santo não sei das quantas aqui, porque ele vai falar, por que você não quer falar comigo? Não, porque eu preciso falar com o outro. É muita loucura. Olha o que a palavra está falando, olha, vocês vão ter um canal comigo. O Espírito vai vir auxiliar vocês, o Espírito vai vir dizer a verdade para vocês. Mas antes de tudo isso, que tudo isso possa acontecer, o que ele vai falar? Mas eu enviarei a vocês, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? É nos ensinar o que é o certo e o que é o errado, o que é bom e o que é ruim, o que é a luz e o que é a escuridão. E quando eu aprendo a identificar essas coisas dentro de mim, vem o quê? O arrependimento. Mas não é aquele arrependimento de eu pedir desculpa para ficar tudo bem e amanhã eu faço tudo de novo. É um arrependimento que, quando esse tipo de situação vem, ele já me freia. Opa, eu não vou fazer isso porque eu já sei que isso não é certo. E aí começa a sabedoria, quando eu começo a colocar freio dentro daquilo que é mal dentro de mim e começo a praticar aquilo que é bom, porque o Senhor inspira os meus pensamentos. E é como se eu quisesse o quê? Recompensar todo o mal que eu fiz. Porque nós fizemos muito mal. Nós fizemos muita coisa errada. Então nós temos uma ideia errada sobre o que é o pecado. Primeiro que nós achamos que o pecado é comparar nós com alguém pior do que nós. Então se eu faço algo menos pior, eu sou melhor. Olha a loucura. É a loucura que a gente vive. Então, minha vida não é tão ruim. Eu frequento a igreja, não sirvo a Deus, não leio a Bíblia, não faço. Não, mas tem gente que nem na igreja vai. Não, eu sou evangélico. Não, o outro não é nada. Não, o outro ali não sabe nem o que está falando. É assim que nós vamos fazer? Nós temos exemplo disso, da oração do publicano e do fariseu, que batia no peito e falava tudo o que ele fazia. O outro só falava, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Então onde estava o Espírito Santo? Naquele que se reconhece pecador ou naquele que se acha salvo? Porque eu sei que eu vou ser salvo. Eu vou estar lá, eu não sei se você vai estar, mas eu vou estar. Mas essa certeza só nasceu primeiro por quê? Porque existiu arrependimento, porque eu tive paciência para passar por todo o processo, que é a bagagem espiritual, para que Deus ele pudesse ir revelando com o tempo as coisas. Além do pecado, o que ele vai falar? O que é direito e justo. E também a forma que Deus julga as coisas, que é pela intenção. Então o meu senso de tudo se torna muito maior porque se torna o senso de Deus. Porque se eu tenho que consultar algo, eu não consulto os meus pensamentos, eu não consulto a lei dos homens, eu não consulto o Google, eu não consulto nada. Eu consulto Deus, e essa é a importância da oração, porque a oração é a conversa. Você acha que o Espírito Santo, quando ele vê que a gente está ouvindo um louvor, ele não sabe que aquele é um lugar que ele pode estar, que ele vai ser bem visto, que é um lugar que ele vai ser glorificado, que ele vai ser adorado? Ou não? Você acha que ele vai entrar no tu-tá, ou no sertanejão, ou na batida o dia inteiro, só aquilo? Sabe, eu entendo que nós não podemos controlar muitas vezes a música dos ambientes, mas eu posso controlar a minha ação ali dentro daquele lugar. Eu posso convencer as pessoas sobre o que seria melhor.
não brigando nem nada, mas com toda a mansidão que o Espírito nos dá, com toda a obediência de um servo que nós temos. Porque a nossa missão aqui é encontrar pessoas para Jesus, e é só isso. Esse é o papel da nossa vida. Poder chegar lá no céu e nós encontrarmos as pessoas que sabemos que a sementinha foi colocada ali porque nós obedecemos ao Senhor. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. E aqui tem uma coisa que é muito importante. O maior pecado que nós fazemos é qual? É não crer em Jesus. Não é nenhum dos 10. Não é a mentira, não é a coisa, não é nada daqueles que delata, mas é não crer em Jesus. Porque se eu nego a Jesus, eu estou negando a salvação, eu estou negando a luz, eu estou negando o sacrifício, eu estou negando tudo que Deus fez por nós. Hoje nós estamos em que ano? 2025. Depois de quem? De Cristo. Se Cristo fosse insignificante, nós não contávamos o nosso calendário dessa forma. Se ele fosse apenas uma história inventada por alguém em algum lugar, ele veio ao mundo. Ele morreu naquela cruz. Todas aquelas coisas que estão escritas na Bíblia aconteceram. E é isso que o Espírito Santo ele vem nos mostrando, que o impossível ele existe quando nós estamos juntos do Senhor. E a respeito do que é justo e direito, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Então, a princípio, parecia algo equivocado a crucificação, que não era justo aquilo que estava acontecendo, mas foi graças àquilo que os nossos pecados eles foram perdoados, que o sacrifício perfeito, a questão da lei ter chegado ao fim. Então tinha um monte de coisa ligado àquilo que naquele instante não parecia nem certo e nem justo. Mas depois nós percebemos que tudo aquilo foi necessário para que outras coisas pudessem acontecer. E é isso que o Espírito Santo vem. Primeiro, ele nos convence do pecado. Depois, nós nos arrependemos. Depois, nós conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, que nós possamos reconhecer que todo o sofrimento que o Senhor passou naquela cruz era nosso, era o peso do nosso pecado que Ele carregava, e através do seu sangue era a nossa ferida que Ele sarava. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.